Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Marceliano Andrade, ministro do curso de Teoria de Circuitos Eletrônicos 1. Essa é a nossa quinta aula abordando teoremas de circuitos. A aula em questão vai abordar o teorema da superposição e máxima transferência de potência. A quinta aula foi dividida em 3 partes, sendo que esta é a segunda parte em 3. Agora vamos explorar o princípio da superposição. Esse fundamento, ele nos estabelece que nós conseguimos decompor um circuito mais complexo em circuitos mais simples e resolvemos esse circuito simples e depois unimos essas soluções conseguindo a solução do problema mais complexo. Isso é possível porque o conjunto de circuitos que nós trabalhamos, que são circuitos que consistem somente de resistores e fontes dependentes e independentes na conjuntura atual, ele apresenta uma característica que a gente chama de circuitos lineares, ou seja, sua saída é linear. Para que a saída seja linear, o circuito deve realizar uma operação que sustenta a homogeneidade, que é um princípio que você já deve ter estudado em cálculo, quando fala em funções lineares. Então, ele tem que sustentar a homogeneidade e também a aditividade. Uma vez sustentados esses dois princípios, nosso circuito é linear e nós podemos fazer uma decomposição, resolvendo ele por partes. E o que seria isso? Vamos pensar aqui no nosso resistor. Nós temos aqui um resistor, está aqui presente. Esse resistor possui uma tensão associada a ele, uma tensão V associada a ele. Por que possui essa tensão V? Porque nós temos uma corrente, naturalmente, que é essa corrente I, e ele tem um valor de resistência R. Nós sabemos que o valor V de I é igual a R vezes I. No caso específico, o nosso R é uma constante. Então, o R é uma constante. Se a gente assume que o nosso I é igual a um α1 vezes I1, isso vai implicar que o nosso V de I passa a ser V de α1 vezes I1. Que é igual a R vezes α1 vezes I1. Se a gente desenvolve um pouquinho mais, nós observamos que o nosso V de α1 vezes I1 passa a ser igual a α1 vezes R vezes I1. Assim, podemos dizer que o nosso V de α1 vezes I1 é igual a α1 V de I1. Ou seja, aqui nós temos o princípio da homogeneidade sendo estabelecido, aonde podemos colocar através de uma função genérica que um f de αx é igual a alfa f de x. Esse é o princípio da homogeneidade. O outro princípio, que é o da aditividade, que também é fundamental para que a gente caracterize uma função linear, nós temos o seguinte: considere nesse mesmo circuito que o nosso I é igual a um I1 mais I2. Daqui vai implicar que o nosso V de I será igual a um V de I1 mais I2, que vai ser R vezes I1 mais I2. Assim, nós vamos ter que o nosso V de I1 mais I2 será igual a RI1 mais RI2, implicando que V de I1 mais I2 é igual a
V de I1 mais V de I2. Aí está o princípio, o fundamento da aditividade. No caso específico, um F de x1 mais x2 é igual a um F de x1 mais F de x2. Generalizando e combinando a homogeneidade com a aditividade, nós podemos dizer que um F do somatório de K variando de 1 até N de α1, αk, xk vai ser igual ao somatório de K variando de 1 até N de αk vezes F de xk. Aí nós estamos com os dois princípios sendo conjugados, o princípio da homogeneidade e o princípio da aditividade. No caso efetivo, se um circuito é consistido somente de resistores, fontes dependentes e independentes, é o que nós estamos trabalhando até agora, se esse mesmo circuito ele tem as entradas independentes, são tensões ou correntes, são fontes independentes, isso aqui assume os valores do I ou valores do X aqui nessa função. A saída será também uma tensão ou corrente e terá uma conjuntura, uma combinação dessas entradas. Vou fazer um desenho aqui. Se nós temos aqui, objetivamente, um circuito linear com a seguinte característica, então, circuito linear. Então, circuito linear. No caso, nós estamos trabalhando com resistências, fontes de tensão, fontes de corrente, e estamos trabalhando também com fontes dependentes e fontes independentes. Então, se nós temos isso aí, e nós temos entradas, botar entradas somente de tensão nesse caso, nós poderíamos ter entradas combinadas, V1, V2, e aqui vai até a entrada Vn. E nós vamos ter uma saída, no caso uma saída de VO. Essa saída VO, ela pode ser descrita como um α1 vezes V1 mais um α2 vezes V2 até o αn, vamos botar um alfa aqui, ó, α2 vezes V2 até αn vezes Vn. Essa combinação das entradas independentes formando uma saída do nosso circuito é chamada de superposição, aonde a saída é uma combinação linear das entradas, que são as fontes de natureza independente. O circuito linear obedece um princípio da homogeneidade e da aditividade. Vamos agora aplicar o princípio da superposição para resolver o seguinte problema. O que nós temos neste problema em questão? Neste problema em questão, nós temos aí um circuito com resistências constantes, somente fontes de tensão e corrente que estão presentes, no caso independentes, onde eu tenho V1, I2 e V3. E a nossa saída é o nosso VO. Baseado na superposição, nós sabemos que a nossa tensão de saída vai ser igual a um α1 vezes V1 mais um α2 vezes V2 mais um α3 vezes V3. E assim, combinando essas três parcelas, cada uma contribuição dada por uma fonte independente
operada pelo circuito, nós temos o resultado final. Então vamos considerar o seguinte, que eu consiga isolar o problema. Eu consigo resolver o problema somente para a fonte V1 e eu vou ter uma solução VO1. Consigo resolver o problema somente para a fonte V2. No caso não é V2, no caso é I2. Para a fonte I2. E eu vou ter o VO2. E também consigo resolver somente para a fonte V3, que eu vou ter o VO3. Essas parcelas individualmente, eu somo elas pela aditividade e a gente tem a solução do problema. Para isso, precisamos fazer o seguinte raciocínio. Considere V1, que é a nossa primeira fonte aqui presente. Ela está ativa, e considere que o I2, que é essa corrente aqui da fonte de corrente, e o nosso V3, eles estão inativos. Ou, como a gente chama também, eles estão em repouso. Eles tiraram férias. Se a gente pensar no nosso circuito, o nosso circuito ele tem o seguinte jeitão. Ele tem aqui as suas combinações, onde nós temos os seguintes componentes. Aqui vai estar uma fonte que está ativa, aqui vai estar outra fonte que vai estar inativa, outra inativa, uma resistência, não tem o que inativar ela, está presente e assim vai. Então, esta aqui está trabalhando normalmente, que é a nossa fonte V1. Essa resistência está aqui sempre, que é a resistência de 40. Essa outra resistência também, que é nessa resistência de 10, e aqui exatamente nós estamos procurando a tensão VO1, que é a contribuição da primeira. Agora, o que eu faço com essas outras aqui? O que nós sabemos? Nós sabemos que a tensão VO1 é dada por α1 V1 mais α2 I2 mais α3 V3. Porém, o nosso objetivo aqui é fazer com que I2 vire zero e V3 vire zero. Porque uma vez ele estando com valor zero, nós vamos ter somente a contribuição da fonte V1. E como fazer uma fonte de tensão fornecer tensão zero? Simples, basta você fechar um curto-circuito aqui, que não vai existir diferença de potencial entre esses terminais. E como fazer com a fonte de corrente gere corrente zero? Basta você deixar o circuito aberto, que não teremos também corrente neste terminal. Desta forma, nós podemos aqui deduzir que o nosso VO1 vai estar em um divisor de tensão. Essa resistência, essa outra aqui entrada, cujo valor vai ser 10, dividido por 10 mais 40, vezes a tensão de entrada. E assim, deduzimos que a nossa primeira parcela dessa superposição vai ser 10 sobre 50, 1/5 de V1, é a contribuição final da fonte V1 no resultado VO. Então, 1/3 da solução. Vamos agora buscar a contribuição de 2 na fórmula final. O que nós temos aqui? Nós temos que colocar, no caso específico, I2 agora está ativo, e o nosso V1 e o nosso V3 se encontram em repouso, se encontram descansando, estão em repouso. Assim, nós teremos a nossa equação, tensão de saída I2 é dada por α1 vezes V1, mais α2 vezes I2, mais α3 vezes V3. O que nós precisamos garantir? Que este aqui seja zero e que este seja zero, de forma a sobreviver somente este outro. Vamos desenhar o circuito.
Desenhando o circuito, nós temos o seguinte. Nós temos um circuito, exatamente o circuito anterior, com as particularidades aí presentes. No nosso circuito em questão, nós temos o quê? Nós temos um componente aqui, outro componente aqui presente, mais um aqui presente, outro componente e outro aqui. Nós sabemos o quê? Nós sabemos que este componente aqui, ele está ativo, então ele está trabalhando esse componente, que é o nosso I2. Nós sabemos que esta resistência vai estar presente, naturalmente, de 40 ohms. E essa aqui é a nossa saída, que está no resistor de 10 ohms. E aqui nós temos o nosso VO2. O que nós podemos dizer mais sobre os demais componentes? Se eu tenho interesse em anular o efeito dessa fonte de tensão, eu fecho um curto-circuito. E aqui também eu fecho um curto-circuito. E eu preciso encontrar o valor da tensão VO2. Para encontrar VO2, uma forma possível é, se eu encontrar o valor desta corrente, que eu vou chamar de IO2, nós podemos descobrir que o VO2 é igual a 10 vezes IO2. E assim nós temos o valor desejado. Como fazer isso? O nosso IO2 vai ser igual a um divisor de corrente, onde nós vamos ter 40 dividido por 40 mais 10 vezes I2. Logo, o IO2 é igual a 40 dividido por 50, 4/5 vezes I2. Daqui nós podemos tirar que vai ser 10 vezes 4/5 I2, implicando que o nosso VO2, 4/5 I2, que o nosso VO2 será igual a 10 dividido por 5, 2, 8 e 2. E aí nós temos a contribuição do V2 no nosso problema final. Buscando agora a contribuição no resultado final de VO para a fonte independente V3. O que nós temos que fazer? Continuar com o mesmo protocolo, com a mesma forma, com o mesmo raciocínio. No caso específico, nós vamos ter agora V3 é a nossa fonte que está ativa, e temos as outras fontes, que é a fonte V1 e a fonte de corrente I2, elas estão em repouso, Para isso, a nossa equação é a mesma equação. No caso específico, nossa tensão VO3, a contribuição VO3, ela vai ter a seguinte característica. Nós temos V1, alfa1 V1, mais alfa2 I2, mais alfa3 V3. Para que ela se estabeleça, nós precisamos zerar a contribuição de V1 e zerar a contribuição de V2. Qual seria o circuito em questão? O circuito em questão, nós temos o mesmo circuito anterior, porém com uma pequena particularidade. No caso específico desse circuito, vamos botar ele aqui pequenininho aqui. Esse circuito tem o seguinte jeitão. Nós temos aqui, uma resistência aqui nessa posição, outra resistência aqui. Aqui nós temos uma fonte de tensão, a fonte de corrente e a outra resistência. Onde é que elas estão? Esta resistência continua ativa, é a de 40 ohms. Esta outra resistência, obviamente, vai continuar, porque a nossa resistência de saída é a de 10 ohms, e aqui é a nossa tensão de saída, no caso, VO3.
temos que colocar uma fonte de tensão e repouso. Esta fonte aqui precisa entrar em repouso. Uma fonte de tensão e repouso é um curto-circuito, porque não tem tensão igual a zero. Precisamos colocar esta fonte de corrente, I2 em repouso, para anular essa contribuição. Logo aí está. E, naturalmente, a fonte V3, ela está presente no circuito com a seguinte polaridade, mais e menos. Quem nós precisamos encontrar? O valor de VO3. Se a gente reorganizar esse circuito, nós podemos observar que esse circuito tem a seguinte característica. Nós podemos desenhar um circuito de inúmeras formas diferentes. Foi até a nossa primeira aula, uma das primeiras aulas. Nós podemos reorganizar esse circuito com a seguinte dinâmica, aonde nós colocamos aqui o nosso VO3. Aqui está o nosso VO3. Só que ele está com menos aqui e mais aqui. V3, na verdade. Esta aqui é a resistência de saída. Aqui vai estar com mais e menos. Aqui é o VO3, cujo valor da resistência é 10 ohms. E esta é a outra resistência, a de 40 ohms. O que nós temos aí? Um divisor de tensão. E nós precisamos saber o valor da tensão que passa exatamente neste componente. Ou seja, qual o valor da tensão neste componente? Aplicando o divisor de tensão, nós podemos observar que o VO3 igual o valor dessa resistência, que é 10, dividido por 10 mais 40, vezes pela polaridade invertida, vezes menos V3. Daqui implica que a parcela de contribuição do V3 vai ser igual a menos 10 sobre 50, 1/5 de V3. E assim nós temos a terceira contribuição. Considerando as contribuições isoladas, nós temos que a fonte V1 soma no valor de V0 1/5 do seu valor. A fonte I2 soma no valor de V0 8 vezes I2. E a fonte V3 soma no seu valor menos 1/5 do seu valor. Podemos agora chegar ao resultado, considerando a primeira, a segunda e a terceira parcela, que o valor final vai ser igual a 1/5 de V1 mais 8 vezes I2 menos 1/5 de V3. Podemos ainda caracterizar melhor a questão do repouso da seguinte forma. Tendo aqui uma fonte de tensão estabelecida, nós vamos assumir que o seu repouso, a forma de desabilitar essa fonte de tensão é um curto-circuito. Porque assim nós fazemos com que essa tensão fique zero. A tensão dessa fonte, Vs, passa a ser zero a partir do momento que nós aplicamos ou substituímos essa fonte por um curto-circuito. De forma similar, para anular a contribuição de uma fonte de corrente, no caso aqui nós temos uma corrente IS, anular a contribuição desta fonte é, objetivamente, a gente substituir
esta fonte por nada. É deixar os terminais deste dispositivo abertos, e aí não teremos corrente. Então, este é o protocolo para fonte de tensão, que é deixar circuito em curto-circuito de tensão, e este é o protocolo para fonte de corrente. Colocar uma fonte de corrente em repouso é manter os seus terminais em circuito aberto. Na presente abordagem, nós vamos agora explorar o conceito de máxima transferência de potência. O que seria isso, né? Quando eu quero, por exemplo, transmitir um sinal em uma antena, eu quero que esse sinal se transfira energia, né? Que ele seja efetivamente transferido, né? Sem perdas no caminho, sem perdas no canal. Quando eu tenho interesse em transmitir energia elétrica, que vem de uma usina hidrelétrica para uma cidade, o meu interesse é que essa energia não se perca no caminho. Quando a gente tem, por exemplo, um conjunto muscular, como este aqui, que estou desenhando para vocês, eu tenho um conjunto de um feixe muscular. Então nós temos aqui músculos. E nós colocamos eletrodos nesses músculos. E caso você faça uma contração muscular, nós temos geração de sinal elétrico aí presente. E nós vamos conectar este sinal, por exemplo, numa resistência, que fica aqui exemplificando como a resistência de entrada de um aparelho. Esse aparelho é o chamado eletromiógrafo. Então ele tem uma resistência de entrada. E aqui estão os nossos músculos. E aqui nós temos um aparelho de instrumentação, né? Um aparelho de coleta. E este aparelho, porventura, você amplifica esse sinal e filtra e insere em um outro aparelho que vocês possuem na bancada, nos laboratórios de eletrônica, que é o osciloscópio. Vocês conseguem, por exemplo, no domínio do tempo, ao fazer uma contração, aparecer uma amplitude do sinal. Diminui a contração, aumenta a contração e assim vai. Então aí você tem uma tensão no domínio do tempo envolvida. Nós podemos, por exemplo, substituir ou considerar essa aqui como a fonte e aqui como uma carga, igual nós fizemos anteriormente alguns exemplos. E aí nós vamos ter, nesta ponta aqui presente, a seguinte disposição. Onde nós temos aqui a nossa fonte de sinal eletromiográfico, uma impedância para caracterizar essa impedância do acoplamento entre o tecido muscular ou o tecido biológico e o aparelho. E aqui está o aparelho. Então temos aqui a nossa resistência de entrada do aparelho, que é o RL. Temos uma resistência interna aqui, que é o de acoplamento. E temos a nossa fonte ideal de sinal mioelétrico, com a tensão Vs. E aí nós fizemos um modelo de circuito para essa realização. Vocês podem observar que este modelo ele caracteriza por um divisor de tensão, onde nós vamos ter essa tensão VL. Aqui também nós temos uma tensão VT. Temos uma corrente, que pensando em uma corrente, que em algum momento ela pode estar nesse sentido. E o nosso VL é igual a RL, que é a resistência da carga, dividido por RL mais RT vezes a tensão Vs. Naturalmente, vocês podem observar que se o RT for muito maior do que o RL, que é esta impedância aqui
do acoplamento da pele, a nossa tensão VL vai tender a zero. E nós vamos perder eficiência, nós vamos ter com que maior parte da tensão decomposta do VS, que parte vai estar em VT e outra parte em VL, se o nosso VT for muito maior que VL, que RL, essa tensão praticamente toda se concentra aqui. E nós não temos uma boa transferência de potência. Como garantir essa máxima transferência de potência, de forma que essa informação ela se propague? Primeiro, o que é potência? Nós já sabemos que potência pode ser apresentada de formas diferentes. Variações, potência tem as variações tensão vezes corrente, resistência vezes corrente ao quadrado, ou tensão ao quadrado dividido por resistência. Vamos assumir esta equação, esta aqui, e nós sabemos também que a corrente nesse circuito, ou seja, a corrente que circula nesse circuito, I é igual a Vs sobre Rt mais RL. Então, a corrente desse circuito, o nosso I, vai ser igual a Vs dividido por Rs mais RL. Dito isso, nós podemos apresentar a potência como R vezes I ao quadrado, R vezes Vs sobre Rs mais RL, que é a resistência da carga, ao quadrado. Agora, se nós queremos saber como essa potência muda, o acoplamento muscular, você não tem muito o que mexer aqui. Você pode até mexer com relação a melhorar esse acoplamento através de uma limpeza de eletrodos de qualidade e uma série de elementos envolvidos. Mas digamos que a gente quer saber como muda essa potência, essa transferência de potência, com relação à resistência da carga, o RL. Eu quero saber a potência aqui, pode ser até potência PL, a potência que está sendo transferida para a carga. E aí nós podemos observar que esta função ela vai ter um comportamento quadrático e essa potência máxima deve acontecer quando a inclinação com relação a RL dessa potência ela seja zero. E aí nós temos esta derivada. E qual a derivada desta equação? A derivada dessa equação vai ser a derivada da potência com relação a RL vai ser igual. Vs é uma constante, então ele pode naturalmente sair dessa equação, ficar aqui ao quadrado, Vs, V ao quadrado vezes a derivada do primeiro. O primeiro é nosso RL. Derivada do primeiro vai dar 1 vezes o de baixo, que é RL, Rs mais RL ao quadrado. Então, Rs mais RL ao quadrado menos o primeiro, que é o RL, vezes a derivada do inferior, do que está embaixo, que vai ser 2 vezes Rs mais RL dividido por RL Rs mais RL ao quadrado, Rs mais RL ao quadrado 2 vezes, então vai ser a quarta. Isso é igual a zero. Se a gente passa multiplicando essa parte inferior por zero, isso vai ser anulado. Se a gente passa o Vs dividindo, esse vai ser anulado. E aí nós ficamos com o quê? Nós ficamos com a seguinte equação. Rs mais RL ao quadrado menos 2 vezes Rs mais RL é igual a zero.
daqui implica, dividindo tudo por RS mais RL, que RS mais RL, a primeira, menos 2 vezes RL, que eu esqueci aqui, 2 vezes RL, RL é igual a 0. Assim nós temos o seguinte, nós temos que RS menos RL é igual a 0, implicando que se a resistência RL for igual à resistência RS, ou em outras palavras, se essa resistência da carga for igual a esta resistência da fonte, nós teremos a máxima transferência de potência. Quando a gente estiver explorando o próximo item Thevenin, nós vamos trazer aplicações bastante interessantes para essa questão.